Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e esse evento aqui foi feito principalmente pela sua participação num evento anterior que eu gravei aqui no canal da Qualis Concursos sobre princípios tributários. Naquele primeiro evento que está disponível aí no canal, eu falei que chegando em 50 likes, que eu gravaria a segunda parte, desta matéria, desse assunto, princípios tributários. Você participou, você gostou do vídeo, você foi lá e deu o seu joinha, deu o seu like, e por isso eu estou gravando aqui e passando para você mais um evento sobre princípios tributários. E nesse evento aqui nós vamos relembrar a estrutura geral das limitações constitucionais ao poder de tributar e estudaremos os princípios que nós não vimos no evento anterior. No evento anterior eu expliquei para você os princípios da legalidade, da irretroatividade e das anterioridades. Nessa aula aqui nós vamos ver os demais princípios tributários. Legal? Eu te convido a passar todo o evento aqui com a gente. E além disso, a você ir no site da Qualis Concursos e pegar o material de apoio dessa aula aqui, que vai te ajudar bastante aí na compreensão desse nosso evento e também para os seus estudos posteriores. Então vou aqui chamar o material. Deixa eu puxar ele aqui para nós. Bom, nós vamos falar de princípios tributários. Eu sempre começo aqui os nossos eventos te convidando, a seguir a Qualis nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar aqui com a gente, Temos aí todas as nossas redes e o nosso site. E o tema da nossa aula de hoje, como eu falei para você, é princípios tributários, a parte 2. E para a gente poder estudar os princípios, nós precisamos relembrar das funções da Constituição Federal no direito tributário. Por que a gente começa estudando as funções da Constituição Federal no direito tributário? Porque os princípios tributários estão na Constituição Federal. Legal? Bom, a primeira função da Constituição Federal no direito tributário é conferir competência tributária, ou seja, dizer quais entes políticos poderão criar cada um dos impostos. Isso é competência tributária. A competência tributária é um tema constitucional. A competência tributária sempre vem prevista em Constituição. Legal? E no Brasil não é diferente, nós temos a competência tributária estabelecida na Constituição Federal de 1988. Agora veja bem, a Constituição Federal não tem apenas a função de conferir competências tributárias. A Constituição, depois de conferir as competências, estabelece os limites ao exercício desta competência. Legal? Então a Constituição diz qual ente político poderá criar cada tipo de tributo e a própria Constituição Federal dá a competência tributária com uma mão, mas limita esta competência tributária com outra mão. Legal? Então a competência tributária não é um poder ilimitado. Existem as limitações constitucionais ao poder de tributar. Legal? Existe uma terceira função bem importante para a Constituição Federal no âmbito do direito tributário, que se refere à repartição das receitas tributárias. O nosso sistema tributário tem arrecadação muito concentrada na União e, por conta disso, o próprio Constituinte já determinou que a União vai dividir um pouquinho da arrecadação com estados e municípios, e como os estados arrecadam muito mais que os municípios, os estados também repartem um pouquinho da sua arrecadação para os municípios. Veja que você permitir que os entes federados tenham recursos financeiros necessários para que eles possam cumprir as funções atribuídas pela Constituição Federal é respeitar o pacto federativo. Legal? Porque sem dinheiro não tem independência. Como que eu vou ter uma federação se os recursos estão concentrados todos na União, ou fortemente na União? Legal? Então essa repartição de receitas, que é um tema constitucional, tem a ver com o pacto federativo. Muito bem. Bom, vistas as funções da Constituição Federal, nós temos, dentre os limites ao exercício da competência, duas grandes modalidades de limites. Nós temos os princípios tributários,
que são os pilares do nosso direito tributário, verdadeiras garantias do cidadão e, portanto, princípios tributários são cláusulas pétreas. E, de outro lado, você já sabe, nós temos as imunidades, que são situações, pessoas ou bens com tributação impedida pela Constituição Federal. Então, por exemplo, as igrejas não pagam impostos, porque a Constituição Federal proíbe se tributar a igreja. Legal? Aí você vê assim, agora vai ter um imposto sobre transações financeiras. As igrejas vão pagar? A resposta é não. Legal? Porque as igrejas gozam de imunidade. Então, às vezes a gente vê notícias assim, vai ter uma reforma, mas as igrejas estão sendo beneficiadas, porque as igrejas não vão pagar imposto. Pessoal, as igrejas, né, os templos de qualquer culto, não pagam impostos porque a Constituição não permite. Legal? Só para você compreender direitinho aí para a sua prova, né? Os princípios são cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais, e as imunidades podem ser cláusulas pétreas. Essa breve digressão que eu fiz aqui para você, que foi rapidinha, porque eu já tratei disso, né? No nosso evento anterior, foi apenas para te situar. E aí, falando sobre princípios, já que o tema da nossa aula é princípios tributários, a gente vai relembrar só mais um pontinho em relação aos princípios. O que seriam os princípios tributários dentro do nosso ordenamento jurídico? Eu já fiz essa analogia aí para você e faço de novo, né? Os princípios tributários, se a gente pensar no nosso ordenamento tributário como um edifício, os princípios seriam a carcaça desse edifício, a fundação e aquela estrutura, né, sob a qual se assenta o edifício. Quando você vê um edifício sendo construído, você não vê uma estrutura primeiro? Ainda não tem as paredes internas, só tem as vigas, a estrutura do prédio. Esses seriam os princípios tributários, são a base do direito tributário. Mas não dá para você morar dentro de um apartamento que só tem essa estrutura básica. Então não dá para ter um direito tributário só com princípios. Veja aqui comigo. Depois dos princípios, nós temos os atos com força de lei. Para conformarem esse ordenamento, e se a gente pensar em um prédio, seria a confecção, a construção de todo o edifício, dos apartamentos. Aí eu teria uma coisa muito mais concreta e muito mais operacional do que simplesmente aquela carcaça estrutural. Mas, para ficar prontinho o apartamento, não basta a construtora chegar e te entregar as chaves. Você normalmente coloca um monte de coisa dentro dos apartamentos para você viver com conforto. Na verdade, tem os móveis, você vai trocar um piso, você vai ter iluminação diferente. Você conformar e finalizar esse seu apartamento, se a gente fosse fazer uma analogia, e o sistema tributário fosse um edifício, quando eu coloco esses penduricalhos, eu teria os atos com força infralegal, que no seu todo preenchem o conceito de legislação tributária. Então veja, os princípios tributários são o alicerce, são a estrutura, a carcaça desse nosso ordenamento jurídico. Aí vem as leis para conformarem este nosso ordenamento. Se fosse um prédio, para deixar aquele prédio construído. E os atos infralegais, que obviamente não têm força para obrigar o cidadão em caráter originário, porque o cidadão somente é obrigado por atos com força de lei, mas vem preencher esse nosso ordenamento jurídico. Legal? É uma alegoria que eu faço como se fosse um edifício, para que você consiga compreender que tudo é importante e qual é a função de cada uma das modalidades dos atos. Beleza? Bom, eu já fiz essa alegoria na nossa aula anterior, relembrei ela aqui para você, só para você se situar na matéria. Legal, agora que a gente já sabe o que são princípios, já entendemos as funções dos princípios, nós vamos passar ao estudo dos princípios tributários que são objeto dessa nossa aula e a gente começa pelo princípio da isonomia. Veja como está escrito na Constituição Federal. Artigo 150, inciso 2. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
O princípio da isonomia tributária, ele decorre do princípio geral da isonomia. Onde está o princípio geral da isonomia na nossa Constituição? Lá no artigo 5º, que diz: todos são iguais perante a lei, vedada qualquer discriminação por cor, raça, sexo, credo. Legal? Então nós temos lá um artigo 5º. Aí você poderia me perguntar: mas professor, se já tem o artigo 5º, por que houve a previsão expressa de um princípio de isonomia tributária? Por que não ficou só com o artigo 5º? Porque no âmbito do direito tributário se entendeu importante dizer que as ocupações que as pessoas têm, as diferentes ocupações, devem ser irrelevantes para fins de tributação. Por que vem essa preocupação? Porque antigamente existiam algumas categorias profissionais que não pagavam, por exemplo, imposto de renda. Só porque eram daquelas categorias. E aí parece um absurdo. Legal? Então vem a Constituição, no âmbito do direito tributário, proibir essa prática. Dizer, volta aqui comigo, que é proibido instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, e aí proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função, independentemente da denominação jurídica do que você está ganhando. E veja um ponto importante. Nós temos, pela Constituição Federal, a garantia da isonomia é garantir um tratamento igual para quem está em situação equivalente. Não é tratar igual todo mundo, é tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente no exato limite de suas diferenças. Disse isso no começo do século passado Rui Barbosa, né? Que é saudoso, né? Dentro do direito tributário brasileiro. Legal? Então vejam aqui comigo. Nós temos, dentro da ideia da isonomia tributária, essa ideia de proibição de discriminação entre contribuintes em situação equivalente e a proibição de privilégios descabidos. Por que essa preocupação com a proibição de privilégios descabidos? Bom, porque eu tenho que tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente, mas no limite da diferença. Então, quando eu vou considerar algum tratamento tributário diferenciado, eu tenho que ver se esse tratamento tributário diferenciado faz sentido, se ele é justificável. Então, veja que o princípio da isonomia é direcionado, em um primeiro momento, para o legislador. Se por acaso o legislador conceder um tratamento tributário diferenciado que não seja justificável, quem vai poder fazer o controle disso é o Poder Judiciário, ok? Então o princípio da isonomia é direcionado ao Poder Legislativo e o controle de eventual abuso, eventual desrespeito ao princípio da isonomia é feito pelo Poder Judiciário. Beleza? Legal. E a isonomia, como eu já falei para você, ela tem esses dois sentidos. Cai assim na prova, viu? Tem o sentido horizontal da isonomia e tem o sentido vertical da isonomia. O sentido horizontal é dizer que todo mundo que é igual, por isso horizontal, tem que ser tratado de forma igual. Já quando a gente pensa no sentido vertical, é tratar diferente quem é diferente no exato limite de suas diferenças. Veja, quando eu vou estabelecer um tratamento diferenciado, eu tenho que tomar cuidado para ver se o tratamento diferenciado é justificável ou não. Eu vou te dar dois exemplos. Na legislação do imposto de renda tem uma disposição dizendo que pessoas que têm doenças muito graves não pagam imposto de renda. Legal? Proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas portadoras das chamadas moléstias tenebrosas, é o rol de doenças previsto em lei, são isentos do imposto de renda. Legal? Parece justo para você? Para mim parece. Porque uma pessoa que está muito doente vai ter muitos gastos no nosso país, porque o Estado não provê um serviço de saúde como em países de primeiro mundo, até porque nós temos um país mais pobre. Então as pessoas que têm mais dinheiro buscam um plano de saúde diferente, gastam com isso. Vai ter a medicação, às vezes são medicamentos que o SUS não fornece. Legal? Então parece um tratamento tributário diferenciado e adequado, respeitando a diferença. A pessoa tem uma doença séria, vai ter gastos adicionais, então não pagará imposto de renda. Agora eu vou te falar um outro tratamento tributário que não existe hoje no Brasil. Imagina que viesse uma lei assim: olha, auditor fiscal da Receita Federal não vai pagar imposto de renda. O juiz não vai pagar imposto de renda, porque exerce uma função muito importante, ou porque o salário está defasado.
ou porque queremos atrair profissionais melhores, então não pagando imposto de renda, aumenta o salário e vai vir gente mais qualificada. Pode fazer isso? A resposta é não, porque esse critério não é um critério justificável, não é um critério adequado. O auditor fiscal da Receita Federal ganha bem, juiz ganha melhor ainda. Como que não vai pagar imposto de renda? Compreendeu? Então, quando você vai diferenciar, o X da questão é o parâmetro, é o critério que você utiliza para diferenciar as pessoas. Então, esse princípio é direcionado imediatamente ao poder legislativo na confecção das leis e, caso o legislativo adote algum critério de discriminação polêmico, para dizer o mínimo, o Poder Judiciário poderá fazer o controle desde que provocado. Beleza? Bom, do princípio da isonomia, decorre do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, o princípio da capacidade contributiva, que tem sede constitucional expressa no nosso ordenamento jurídico. Está lá no artigo 145, parágrafo 1º. Vamos ver a redação. A União, os Estados, o DF, os municípios, poderão instituir os seguintes tributos. Olha o parágrafo 1º. Sempre que possível, já para aí. Sempre que possível, já traz uma ideia de que às vezes pode não ser possível. Beleza? Então, se quer na sua prova sempre está errado. É sempre que possível se aplica o princípio da capacidade contributiva. Legal? Seguimos aqui. Então, sempre que possível, os impostos, então já para aqui também, os impostos. Imposto é sinônimo de tributo? A resposta é não. Legal? Imposto não é sinônimo de tributo. O imposto é um tipo de tributo. Legal? Tributo é gênero, imposto é espécie. Pela Constituição Federal, o princípio da capacidade contributiva é direcionado para os impostos. Olha lá, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. O que é caráter pessoal? É levar em conta suas características pessoais. Quer o exemplo do imposto pessoal por excelência? Imposto de renda. Cada pessoa tem o seu imposto de renda. Eu trabalho na Receita Federal e o meu salário é igual de um monte de gente, né? Um monte de auditores ganha a mesma coisa que eu. Mas o imposto de renda de cada um de nós é diferente. Porque tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que pagam pensão, cada um tem um plano de saúde diferente, alguns estudam, outros não, entende? Então cada um tem o seu imposto de renda, porque o imposto de renda é um imposto de natureza pessoal e a Constituição diz que dentro do possível os impostos devem ter esse caráter pessoal, devem tentar chegar perto das características individuais e ponderar as características individuais das pessoas. Segue aqui comigo. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Este é o princípio da capacidade contributiva. É a gradação da carga tributária de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Veja a lógica da Constituição. Se você pegar o Código Tributário Nacional, quais são os tipos de tributo? Nós temos os vinculados e os não vinculados. Os vinculados em que o Estado tem que fazer alguma coisa para poder cobrar o tributo. Quais são os tributos vinculados pelo Código Tributário Nacional? As taxas e as contribuições de melhoria. Beleza? Pelo Código Tributário Nacional, o único tributo que incide sobre riqueza são os impostos. Então veja, se o princípio da capacidade contributiva é tributar as pessoas de acordo com a sua capacidade econômica, eu vou dizer que esse princípio é para imposto. Porque é o imposto que tributa a riqueza. As taxas e as contribuições de melhoria não tributam riqueza. Entende a lógica do Constituinte? Por isso que o Constituinte, na literalidade, né, do artigo 145, parágrafo 1º, diz, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Beleza? Depois nós vamos ver como que o Supremo entende o que está escrito aqui. Mas o que está escrito, literalmente, isso é muito importante para provas da Fundação Carlos Chagas e da VUNESP. O que está escrito na Constituição é que o princípio da capacidade contributiva é para impostos. Legal? Muito bem. Bom, então já vamos lá, né? Pela literalidade da Constituição Federal, o princípio da capacidade contributiva é só para impostos. E ainda seria mais restrito, se a gente pegar a Constituição, aplicar o princípio da capacidade contributiva em toda a sua inteireza seria para os impostos pessoais. Aqueles que levam em consideração, além da sua capacidade econômica, ainda detalhes
detalhes pessoais, né? Relativos a você. O exemplo é o imposto de renda que eu já falei para você. Beleza? Legal. O Supremo Tribunal Federal, conforme foi se deparando com casos relativos ao princípio da capacidade contributiva, disse o seguinte: ofende um sistema democrático de tributação a não graduação dos tributos de acordo com a capacidade econômica das pessoas. Os tributos têm que ser graduados de acordo com a capacidade econômica, isso independente de qual seja o tributo, vejam. Então o Supremo disse que o princípio da capacidade contributiva é para todos os tributos e não apenas para os impostos. Lógico que, quando nós estamos em um tributo que não tem nada a ver com a capacidade econômica da pessoa, como uma taxa, por exemplo, o princípio da capacidade contributiva tem uma aplicação bem restrita. Mas lembra que a Constituição falou sempre que possível? Então pensa numa taxa. Taxa do passaporte. Você está lá para tirar o seu passaporte e um milionário está do seu lado. O custo para fazer o seu passaporte e o passaporte do milionário é o mesmo. Então não teria motivo para a taxa variar em função do patrimônio, taxa do passaporte, de quem está tirando o passaporte, porque é um tributo contraprestacional. Então não pode a taxa variar em função da riqueza, mas o princípio da capacidade contributiva pode ser aplicável a taxas em situações pontuais. Por exemplo, saindo uma lei dizendo, olha, pessoas de baixa renda poderão tirar o passaporte com isenção da taxa. Entendeu? Então você pode, nas taxas, em casos pontuais, respeitar a capacidade contributiva, desobrigando do pagamento. Imagina que o município institui taxa de coleta de lixo. E, de repente, dentro da área do município tem uma região muito carente. O que pode ser feito? As pessoas que moram nessa região muito carente do município não vão ter que pagar a taxa de coleta do lixo. Legal? Mas para taxas é uma aplicação residual. Para contribuições de melhoria, a contribuição de melhoria já não tem como limite a valorização do imóvel do proprietário. Então ela já respeita a capacidade contributiva. Se a gente vai para os empréstimos compulsórios todos que já foram criados, tributavam riqueza. Então é natural respeitar o princípio da capacidade contributiva. E as contribuições especiais também incidem sobre manifestações de riqueza. Então o Supremo hoje, guarda isso para sua prova, o Supremo hoje entende que o princípio da capacidade contributiva se aplica a todos os tributos dentro do possível. Pense em um imposto indireto, por exemplo, o IPI. O IPI. Bom, o IPI incidente sobre fabricação, pensa o ICMS que é mais fácil, indireto. ICMS sobre fabricação de pãozinho. Quem acaba arcando com o ICMS? Quem compra, né? Porque o ICMS vai para o preço. Aí então quem arca economicamente é quem compra, mas quem paga o tributo é quem vende. Então não tem como graduar o ICMS de acordo com a riqueza de quem vende para respeitar a capacidade contributiva, porque quem suporta economicamente é quem compra. Aí o que nós temos tanto para o ICMS quanto para o IPI? O princípio da seletividade, obrigatório no IPI e facultativo no ICMS. Qual a ideia desse princípio? Que os produtos mais essenciais à sobrevivência humana têm uma tributação pequenininha e os produtos supérfluos têm uma tributação maior. Qual a ideia? Pessoas que ganham pouco gastam muito da sua renda comprando produtos essenciais. Então, se os produtos essenciais tiverem um ICMS e um IPI bem pequenininho, as pessoas carentes vão comprar os produtos mais baratos, porque vai ter menos tributo. Então, vai ter uma carga tributária menor para as pessoas carentes em relação a esses impostos. Já quem ganha mais, além de comprar também os produtos essenciais, porque o ICMS do pãozinho vai ser igual, se quem está comprando é um milionário ou uma pessoa que ganha um salário mínimo, mas quem é um milionário não compra só pãozinho, não compra só gêneros alimentícios, vai comprar joias, vai comprar perfumes, vai comprar veículos, legal? E aí você tributa no indireto, mais pesado os produtos supérfluos, e quem acaba pagando a carga desse tributo são as pessoas mais abastadas. Conseguiu entender? Então a seletividade, que é obrigatória para o IPI e facultativa para o ICMS, é uma forma de se aplicar o princípio da capacidade contributiva aos tributos indiretos. Legal? Beleza, a gente volta aqui para o nosso material. Bom, se você pegar o princípio da capacidade contributiva, ele tem muito a ver
com a chamada progressividade de alíquotas. O que é isso? Veja. Se eu digo assim que um tributo, por exemplo, IPVA, tem uma alíquota de 4% sobre o valor do carro, quem tem um carro de 50 mil paga 2. Quem tem um carro de 100 mil paga 4. Quem tem um carro de 200 mil paga 8. Está respeitada a capacidade contributiva? De certa forma, sim. Por quê? Quem tem um carro de 50 mil paga 2, de 100 mil paga 4, de 200 mil paga 8. Quem tem mais está pagando um tributo maior. Mas veja que o jeito melhor de atingir a capacidade contributiva, sempre falo para meus alunos, tem uma versão light da capacidade contributiva, que é uma alíquota fixa que varia, incide, aliás, sobre a riqueza. Então a alíquota é 4%. Se o carro vale 50 mil, você paga 2 mil. Se ele vale 100 mil, você paga 4. Legal? Uma alíquota fixa. Respeita a capacidade contributiva, sim, mas de uma forma linear. Beleza? Agora, existe uma versão turbo da capacidade contributiva, que é a capacidade contributiva para valer mesmo, que é o quê? Você ter alíquotas crescentes conforme cresce a riqueza. Aí sim você capta mesmo essa diferença de capacidade econômica. Nesse caso, a alíquota sobe. Vamos pensar no IPVA. Carro de 50 mil, alíquota de 2%. Então quem tem um carro de 50 mil vai pagar 1.000. Carro de 100 mil reais vai pagar 4. Então veja, o carro de 50 saiu para 100, o IPVA saiu de 1.000 para 4.000. Dobrou o valor do carro e o IPVA aumentou 4 vezes. E no carro de 200 mil, a alíquota de 8. Então o carro de 200 mil vai dar 16 mil. Então saiu o carro de 100 para 200, aumentou 100%, e o IPVA aumentou em 4 vezes. Saiu de 4 mil e foi para 16. Legal? Então a progressividade de alíquotas é a capacidade contributiva na versão turbo, é a capacidade contributiva mais efetiva. E o Supremo deu uma bambeada nesse assunto por conta da Constituição Federal e hoje a jurisprudência está consolidada em um sentido bem interessante. Veja comigo aqui no nosso quadro. Pela literalidade da Constituição Federal, a progressividade de alíquotas, que é essa versão turbo da capacidade contributiva, que é o respeito à capacidade contributiva mesmo em toda a sua inteireza, valeria apenas para o imposto de renda ou quando a Constituição permitisse. Pela literalidade da Constituição e a visão tradicional do Supremo, progressividade de alíquotas era coisa do imposto de renda, que é o imposto pessoal por natureza, ou para os outros impostos, só quando a Constituição previsse expressamente que a alíquota pode ser progressiva. E a Constituição original de 88 previa alíquotas progressivas para o ITR, o Imposto Territorial Rural. Então, o ITR podia ser progressivo. Os demais não podiam em função de capacidade contributiva. A Constituição foi mudada por conta desse entendimento do Supremo para se permitir a progressividade de alíquotas para o IPVA e para o IPTU. Teve que mudar a Constituição. Beleza? Então, o Supremo dizia assim, ó, progressividade de alíquotas só para o imposto de renda ou quando a Constituição permite. Depois, o Supremo virou seletor totalmente e disse o seguinte, veja aqui comigo no nosso quadro, a progressividade de alíquotas é amplamente permitida. O Supremo, num julgamento sobre o ITCMD, que é um imposto real, mudou o seletor. O Supremo disse assim, ó, a progressividade de alíquotas é permitida amplamente, exceto quando a Constituição proibir. Aí se você me perguntar, professor, a Constituição proíbe a progressividade de alíquotas em algum caso? Eu te digo que não. Então, por essa decisão do Supremo, a progressividade de alíquotas sempre poderia estar existente, sempre. Legal? Só que o Supremo, quando tomou essa decisão em relação ao ITCMD, esqueceu de uma súmula antiga que tratava do ITBI. Porque o Supremo, na jurisprudência antiga, entendia o quê? Que a progressividade de alíquotas era para o imposto de renda ou quando a Constituição permitia. E chegou a análise do Supremo a progressividade das alíquotas do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. O Supremo falou, não pode, visão antiga do Supremo. E pior, o Supremo fez uma súmula. E essa súmula do Supremo do ITBI ainda não foi reformada. Ok, essa súmula continua valendo. Então, se na sua prova perguntar se as alíquotas do ITBI podem ser progressivas, você diz não, porque tem uma súmula do Supremo. Para todos os demais tributos, se cair as alíquotas podem ser progressivas, você diz que sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal.
Agora veja, essa progressividade de alíquotas que estou explicando para você é a chamada progressividade de alíquotas fiscal, ou seja, de acordo com a capacidade contributiva. Mas, veja aqui comigo, também existe a chamada progressividade extrafiscal. Progressividade fiscal, então, é as alíquotas aumentarem de acordo com a capacidade econômica de quem vai pagar o tributo. Mas nós temos a progressividade extrafiscal, que é a alíquota do tributo aumentar não em função de capacidade contributiva, e sim buscando atingir algum outro objetivo, que não é a arrecadação, algum objetivo regulatório. E eu te dou 2 exemplos. A Constituição de 88, inaugural, já dizia, né? As alíquotas do ITR serão progressivas. Essa progressividade é em função de grana. Beleza? Capacidade contributiva. As alíquotas do ITR serão progressivas e serão graduadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então existe uma vertente dentro das alíquotas do ITR que é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Como que você desestimula a manutenção de propriedades improdutivas? Aumentando a alíquota das propriedades improdutivas. Veja, eu vou aumentar a alíquota do ITR como uma forma de estimular a pessoa a usar a terra. Então não é para arrecadar, e sim uma finalidade extrafiscal. Ok? A Constituição de 88 também tem uma outra progressividade de alíquotas com finalidade extrafiscal, e nesse caso para o IPTU. A Constituição diz que se o proprietário do solo urbano não der um adequado uso para esse solo urbano, né? Não utilizar o solo urbano, subutilizar o solo urbano, não edificar esse solo urbano, que o proprietário se submete a um IPTU progressivo no tempo. Né? Pode se submeter, né? Depende da lei do município, pode se submeter. Esse IPTU progressivo no tempo, porque a pessoa não usa o solo urbano adequadamente, é para arrecadar? Não. Essa progressividade no tempo de que não usa, né, o solo urbano de forma adequada é para estimular os proprietários dos solos urbanos a darem uma adequada destinação para os seus imóveis. Beleza? Compreendeu? Então entendem, existe progressividade fiscal, que é arrecadatória, e existe progressividade extrafiscal. Não confunda ambas e nós vamos ver alguns exemplos logo aqui na sequência. Veja, capacidade contributiva para o IPTU. Hoje é possível a progressividade em relação ao valor do imóvel, isso foi objeto de uma emenda constitucional. Pelo atual entendimento do Supremo, nem precisava desta emenda. Porque o Supremo hoje diz, como eu já te falei, que a progressividade é a regra. Só não é possível quando a Constituição veda. E a Constituição não vedava a progressividade para o IPTU. Mas veja que, com base na jurisprudência antiga, o Supremo chegou a soltar uma súmula. Olha aí a súmula do Supremo. É inconstitucional a lei municipal, que tem estabelecido antes da emenda 29, que é a emenda que permitiu a progressividade do IPTU, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social. Lembra que o cumprimento da função social é uma progressividade extrafiscal. Beleza? Mas hoje as alíquotas do IPTU podem ser progressivas em função do valor do imóvel, uma progressividade fiscal. As alíquotas do IPTU também podem ser diferentes em relação ao uso e à localização. Aí nós temos a chamada seletividade do IPTU. Beleza? É conhecido como seletividade do IPTU. Variação em função da localização do imóvel e do seu uso. Qual é a ideia? Se você tem um imóvel e você está oferindo renda com ele, então, por exemplo, você tem um imóvel comercial, então você está lá explorando uma atividade econômica, tirando frutos daquele imóvel, você tem mais capacidade de pagar IPTU. Então, normalmente, nos municípios, o IPTU dos imóveis comerciais tem uma alíquota maior do que o IPTU dos imóveis residenciais. Legal? E a localização também, né? Só que aí a gente não tem a capacidade contributiva imediata, beleza? É conhecido como o princípio da seletividade. Ok. E por fim nós temos a progressividade no tempo, para o desestímulo de terrenos ou imóveis urbanos subutilizados. Aí é a progressividade extrafiscal. Como eu falei para você, não confunda a progressividade fiscal em função de capacidade contributiva com a progressividade extrafiscal. Ok? Muito bem. Vamos ver para o ITR.
Lá na Constituição diz assim, o ITR será progressivo. É uma progressividade obrigatória e de acordo com a capacidade contributiva, obviamente. Mas a Constituição diz, o ITR será progressivo e terá suas alíquotas graduadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não é isso? Então vamos ver mais como fica esse princípio dentro aqui do ITR. Veja, segundo ponto, não incidirá o ITR sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Veja que esta imunidade decorre de uma presunção de falta de capacidade contributiva. Então aí nós temos um aspecto também de capacidade contributiva no ITR. E por fim, aquilo que eu já falei para vocês, a Constituição diz que o ITR terá suas alíquotas estabelecidas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Nesse caso, nós temos uma clara finalidade extrafiscal, uma finalidade regulatória. Beleza? Legal. Veja aqui como que é definida a alíquota do ITR, né? Veja, a alíquota do ITR, você para descobrir a alíquota do seu imóvel, você vai ter que se socorrer de uma tabelinha. Por quê? Porque o ITR será progressivo. E essa progressividade é em função da área, tá vendo? Até 50 hectares, depois maior que 50 até 200, e a alíquota vai subindo conforme o imóvel é maior. Legal? Depois o valor do imóvel é a área multiplicada pelo valor do metro quadrado, né? Legal? Isso chama o valor da terra nua. Beleza? Mas ele não é apenas progressivo. Ele também tem que ser graduado de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Portanto, o ITR também tem que variar em função do grau de utilização do imóvel. Veja, um imóvel pequeno, até 50 hectares, e muito usado, mais de 80% de grau de utilização, vai pagar uma alíquota irrisória de ITR, 0,03%. Já um imóvel pequeno, até 50 hectares, mas pouco usado, com grau de utilização de até 30%, vai pagar uma alíquota de 1%. Percebeu? Então a alíquota varia em função do tamanho, mas também varia em função do uso. Por isso que nós temos uma tabela. A menor alíquota é de 0,03%, para imóveis pequenos até 50 hectares e muito usados, uso maior que 80%, e a maior alíquota do ITR está do lado oposto dessa tabela, para os imóveis acima de 5 mil hectares e com grau de utilização menor que 30%. Aí a alíquota chega a 20%. Aí você podia me falar, mas professor, 20% não é confisco? Espera um pouquinho que nós vamos falar de confisco já nessa nossa aula aqui. Legal? Beleza, chegou no princípio. Princípio da vedação ao confisco. O que é esse princípio? É proibir que um tributo instituído deixe a pessoa privada dos seus bens em um patamar elevado. Então, a vedação à instituição de tributo com efeito de confisco é um princípio constitucional que não é objetivo, não existe um patamar. Não está dito lá, alíquota acima de 30% é confisco. Alíquota acima de 50% é confisco, de 70%, não tem um percentual. Então, o que vale na hora de você analisar se um tributo é confiscatório ou não, é verificar se aquele tributo instituído priva o contribuinte de forma desmesurada dos seus bens, né? E isso, obviamente, envolve a relação entre cidadão e Estado, entre o que você paga de tributo e o que o Estado devolve para você. Veja, a gente vira e mexe, escuta-se em matérias, né, que nos países escandinavos existe uma tributação muito alta, 50%, 60% para o imposto de renda. Aí você fala, pô, professor, mas não é confisco? Bom, lá você não tem que pagar saúde, você não tem que pagar educação, os remédios o Estado te dá, você tem uma aposentadoria boa. Então, peraí, com tudo isso, segurança, com tudo isso, de repente você entrega 50%, 60% da sua renda e não está privado dos seus bens numa medida excessiva. Compreendeu? Agora, já no Brasil, por exemplo, se a gente tivesse um imposto de renda de 50%, 60%, provavelmente se consideraria confiscatório. Por quê? Porque o retorno que nós temos é muito menor do Estado do que os países escandinavos têm. Compreendeu? Tem uma relação entre o que você entrega para o Estado e o que o Estado te dá em troca. Se no final desse processo
você estiver privado dos seus bens de uma medida excessiva, o tributo é confiscatório e a Constituição proíbe, né, a instituição de tributo com efeito confiscatório. Bom, para analisar esse efeito confiscatório, nós temos que separar os tributos em dois grandes grupos. Os tributos que se referem à riqueza velha, em que se analisa, né, na perspectiva estática, o princípio da vedação ou confisco, e já os tributos que se referem a riquezas novas, em que se olha o princípio da vedação ou confisco na chamada perspectiva dinâmica. Qual é a ideia aqui? Quando você está tributando uma riqueza velha, então, por exemplo, você comprou um veículo, na hora que você compra, você tem uma riqueza nova, você está mostrando que você tem uma riqueza que você está comprando o veículo. Depois, você apenas mantém a propriedade. Mas todo ano você é chamado a pagar o IPVA. Legal? Então você está se tributando uma riqueza velha, você tributa várias vezes ao longo de períodos a mesma riqueza. Logo, quando eu estou tributando uma riqueza velha, por isso fala perspectiva estática, porque a riqueza está em um momento apenas e vai sendo tributada em períodos de tempo, você tem que ter uma alíquota módica, porque você não vai ter uma incidência apenas, você vai ter várias. Veja, nós não temos imposto de renda de até 27,5%, mas o imposto de renda incide sobre algo que você ganhou. Então é uma riqueza nova, aí se olha na perspectiva dinâmica. No imposto de renda nós temos a alíquota de 27,5%, e ninguém cogita de ser confisco. Agora, se tivéssemos um IPTU de 27,5%, seria confisco com certeza. Se eu tivesse imóvel de R$1 milhão, você teria que pagar 275 mil de IPTU no primeiro ano, e no segundo ano você ia pagar praticamente isso, que o imóvel ia desvalorizar pouco. Legal? 4 anos sem entregar o seu imóvel para o Estado. Beleza? Então a gente precisa entender se o tributo é de incidência única sobre uma riqueza nova ou se ele é de uma incidência periódica sobre a mesma riqueza. Isso é importante. Veja aqui comigo. Se a gente tiver um tributo que tem essa perspectiva estática, na ideia de uma riqueza, e que vai ser tributada periodicamente, as alíquotas têm que ser módicas. Já se eu tiver um tributo que incide sobre uma riqueza nova, as alíquotas podem naturalmente ser maiores. Legal? Seguimos aqui. Bom, você pode provar que um tributo é confiscatório apenas com ele. Então, por exemplo, o imposto de renda teve sua alíquota aumentada para 50%. Você chega lá e fala, ó, 50% é demais. 50% é demais, porque o que vai me sobrar não é suficiente para eu ter uma vida digna, de acordo com o que o Estado também me dá em retribuição. Você vai só com o imposto de renda e resolve. Mas o princípio da vedação ou confisco também abrange uma situação diferente dessa. Veja, a vedação à instituição de tributo com efeito de confisco é direcionada ao Estado falando tribute o cidadão, a tributação já é uma certa invasão no patrimônio do cidadão, mas tribute de forma adequada, tribute com uma certa moderação, ok? E ela é direcionada para cada ente político. Então o que diz o Supremo Tribunal Federal? Que o tributo pode ser confiscatório, olhado ele individualmente, como eu te dei o exemplo do imposto de renda, mas que o caráter confiscatório também pode surgir com a incidência de mais de um tributo instituído pela mesma pessoa política. E nós temos um caso que foi julgado pelo Supremo. Lá nos idos, né, na década de 1990, houve uma majoração de contribuição previdenciária dos servidores públicos, contribuição previdenciária da União, né, servidores públicos federais, e os servidores públicos conseguiram um patrocínio de uma ação direta de inconstitucionalidade, eu não lembro qual foi o partido que entrou, mas dizendo, olha, pagar previdência nesse patamar mais o imposto de renda dá confisco. Entendeu qual foi a lógica? Juntou-se 2 tributos federais para mostrar o confisco. É possível fazer isso? Sim. Você pode juntar mais de um tributo para mostrar o caráter confiscatório do tributo. Beleza? Mas eu não posso juntar, por exemplo, o imposto de renda com o IPVA. Porque o imposto de renda da União e o IPVA é do Estado. Beleza? É isso que está aqui no teu material. Efeito confiscatório pode ser provado pela incidência de apenas um tributo ou pela incidência de mais de um tributo, desde que instituído pela mesma pessoa política. Exemplo, imposto de renda e a CPP, a contribuição previdenciária patronal, né? E lembrando um ponto muito importante, isso já foi também objeto de decisão pelo Supremo, taxa é um tributo contraprestacional. Então o Estado institui uma taxa
porque o Estado fez alguma coisa direcionada para alguém e é justo que esse alguém colabore com o custo desta atividade estatal. Então, se você resolveu viajar para o exterior e for lá na Polícia Federal tirar um passaporte, as outras pessoas não têm nada a ver com isso. É justo que você pague a taxa do passaporte. Mas veja, existe uma ideia de um caráter contraprestacional. Não faria sentido você, Estado, cobrar uma taxa que flagrantemente fosse montada para superar o custo da atividade estatal, ou seja, uma taxa feita para dar lucro. Taxa feita para dar lucro é confisco. Pode ser que a arrecadação com uma taxa dê mais do que o custo da atividade estatal. Pode ser, porque você tem que fazer a taxa na lei e depois você vai ver no mundo real o que acontece. Beleza. Tá? Então, a taxa dá lucro não é problema. Pode acontecer. O que não pode é a taxa ser instituída para dar lucro. Ou seja, está na cara que aquele valor da taxa vai superar o custo da atividade estatal. Legal? Taxa instituída para dar lucro ou majorada para dar lucro, caracteriza confisco. E aí um ponto muito importante, que está caindo em prova direto, é a aplicação das multas tributárias do princípio da vedação ao confisco. O que diz a Constituição Federal? É vedado a União, Estados, DF e municípios instituir tributos com efeito de confisco. A Constituição não fala nada de multa tributária. Então, pela literalidade, o princípio da vedação ao confisco não se aplica a multas tributárias. Ok? Mas aí começou a chegar no Supremo Tribunal Federal várias causas. Uma causa foi do estado do Rio de Janeiro, que tinha multas tributárias de 300% e 500%. Começou a chegar no Supremo e o Supremo entendeu que esse princípio, que veda a instituição de tributo com efeito de confisco, também proibia multas tributárias excessivas, multas tributárias confiscatórias. Então veja que pelo Supremo Tribunal Federal nós temos a aplicação desse princípio às multas tributárias, inclusive hoje, já pelas decisões do Pleno do Supremo, estabelecidos até em princípio os seus limites. A multa pelo simples atraso no pagamento do tributo, a chamada multa de mora, limite máximo de 20%. A multa de ofício, que é aquela aplicada pelo fisco em procedimento de fiscalização, na visão do Supremo hoje, no máximo do valor do tributo, ou seja, no máximo, no patamar de 100%. Legal? Isso tem caído bastante em prova, viu? A aplicação do princípio da vedação à instituição de tributo com efeito de confisco para as multas tributárias. Você precisa saber essa posição do Supremo Tribunal Federal. Bom, o próximo princípio que nós estudamos é o princípio da liberdade de tráfego. Diz o que é a Constituição? Tributos interestaduais e intermunicipais não podem limitar o tráfego de pessoas ou bens. Entenda uma coisa, tributos interestaduais ou intermunicipais não podem limitar o tráfego de pessoas ou bens, além do que os tributos internos já fazem. Então, se quando eu venho numa mercadoria, dentro do município de São Paulo tem ICMS, quando vai de São Paulo para Guarulhos vai ter ICMS. Ah, mas isso dificulta a circulação da mercadoria, mas não mais do que ela já tinha dificuldade interna. Compreendeu? Você não quer um tributo que crie um óbice a essa liberdade de locomoção entre municípios e entre estados, mas aquilo que já incide em âmbito interno pode incidir em âmbito intermunicipal e interestadual, ok? Então não tem nenhum problema no ICMS, por exemplo, interestadual. Beleza? Legal. Bom, a Constituição diz assim, ressalvada a cobrança de pedágio pelo uso, e manutenção das vias públicas. Apesar disso, está escrito assim na Constituição, e ter uma carinha de que o pedágio teria natureza tributária, já que ele foi ressalvado nesse dispositivo, então a Constituição fala, é vedado instituir tributo que acarrete limitação ao tráfego de pessoas ou bens no território nacional, ressalvada a cobrança de pedágio, então parece que teve que ressalvar, porque pedágio é tributo, você já deve saber que o Supremo Tribunal Federal entende que pedágio não tem natureza tributária. Legal? Pedágio é preço público / tarifa, porque o pedágio não tem a característica da compulsoriedade. Beleza? Muito bem. Bom, além do princípio da liberdade de tráfego, nós temos o princípio da uniformidade geográfica, e eu separo esse princípio
na sua aplicação para a União e na sua aplicação para os estados, o DF e os municípios. Para a União, esse princípio veda a instituição de tributo não uniforme no território nacional. Legal? Permitida a concessão de benefícios fiscais por lei complementar para tentar dar um maior desenvolvimento econômico equânime dentro do território nacional. Então, você pode estabelecer benefícios tributários para determinados locais dentro do seu território. A União tem um, né? A Zona Franca de Manaus, que é bem conhecida, desde que seja instituída por lei complementar, a Zona Franca de Manaus está até na Constituição Federal, e desde que seja direcionado, né, a dar o maior equilíbrio no desenvolvimento econômico e social dentre as diversas regiões do nosso país. Esse é um princípio de uniformidade geográfica. Esse princípio, para estados e municípios, ele vem numa outra vertente na Constituição. Veja aqui comigo. Olha o que diz a Constituição. Que esse princípio da uniformidade geográfica é direcionado a estados, DF, municípios e atribui, né, a proibição de estados, DF e municípios darem um tratamento tributário diferenciado em relação à procedência ou destino de bens ou serviços. A ideia da uniformidade geográfica, quando se fala de estados, DF, municípios, é não se estabelecer preferências tributárias em relação à origem ou em relação ao destino. Inclusive, nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Um determinado estado da federação resolveu estabelecer o IPVA mais caro, a alíquota de IPVA mais alta, para os veículos importados. E aí o Supremo falou, opa, a hora que você está fazendo isso, você está diferenciando a alíquota do IPVA em função da origem do bem, porque o bem veio do exterior. Não pode. Compreendeu? Não pode ter diferenciação tributária em função da origem ou destino. Tem essa ideia de uniformidade geográfica, tanto de bens quanto de serviços. Bom, vamos a mais um princípio, né? Nessa aula aqui nós vamos exaurir os demais princípios tributários. O princípio da vedação à isenção heterônoma. O que diz esse princípio? Apenas quem tenha competência para legislar sobre um tributo é que pode isentar os sujeitos passivos do seu pagamento. O princípio que veda a concessão de isenção heterônoma é o princípio que tem tudo a ver com competência tributária. Veja, se a União pode instituir o imposto de renda, só a União pode isentar o imposto de renda. Você não pode permitir que outro ente político dê isenção do imposto da União. Porque senão esse outro ente político é mexer nas finanças da União. Compreende o que eu estou dizendo? Não faz sentido a União chegar e dar uma isenção de ICMS. Porque o Estado vai falar, mas pô, tá metendo bedelho na minha arrecadação. Lembra do Pacto Federativo? Tem essa ideia? Então você não pode ferir o Pacto Federativo, você não pode invadir a competência de outro ente político. Beleza? Então não pode ser concedida a isenção por alguém que não tenha competência para legislar sobre o tributo. Eu já vi cair em prova assim, a União não pode conceder isenção de impostos estaduais. Tá certo isso? Olha, em princípio não. Por quê? Por quê, professor? Por que a União pode dar isenção de imposto estadual? A União pode, em uma situação particular. Quando? Nos territórios federais. Porque nos territórios federais, os impostos estaduais são da União. Compreendeu? Beleza? Guarda isso para sua prova. Legal? Esse princípio é conhecido, né, como vedação à concessão de isenções heterônomas. O que é heterônoma? Hétero, diferente. É alguém conceder a isenção sem ter a competência tributária. Quem dá a isenção é diferente de quem é competente. Isso é vedado no nosso ordenamento jurídico. Agora, tem dois pontos em relação a esse princípio muito importantes que eu separei aqui para você, que às vezes a doutrina diz que são verdadeiras exceções ao princípio, né, que veda a concessão de isenção heterônoma, mas eu te diria que não são bem exceções. É para você entender esse princípio adequadamente. Lembra que esse princípio tutela o Pacto Federativo. Ele tutela que um ente federado não pode meter o bedelho nas finanças do outro. Guarda isso. Vamos ver aqui. O primeiro ponto que a doutrina sempre chama atenção, quando se fala de isenção heterônoma, fala assim, olha, mas nos tratados internacionais,
esse princípio acaba sendo ofendido. Por que a doutrina fala isso? Porque, vamos lá, quem celebra tratado internacional? Presidente da República, só. Só o presidente da República celebra tratado internacional, beleza? Esses tratados internacionais que o presidente celebra podem tratar de tributos estaduais e municipais? A resposta é sim, porque o presidente lá fora está representando o Brasil. Tem um tratado famoso, né, para as companhias aéreas, que trata do ICMS. E diz o que esse tratado? Que as companhias aéreas sediadas no Brasil vão pagar imposto no Brasil. E que as companhias aéreas sediadas em outros países vão pagar imposto nos outros países. Então, quando, por exemplo, uma empresa aérea brasileira, a Latam, faz um voo para os Estados Unidos, vai pagar imposto aqui no Brasil sobre isso. Quando ela volta dos Estados Unidos para o Brasil, também vai pagar imposto no Brasil por conta deste tratado. Já a Delta Airlines, quando sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil, paga imposto nos Estados Unidos. Quando sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, paga imposto nos Estados Unidos, porque a Delta Airlines é sediada lá nos Estados Unidos. Compreendeu? Foi um tratado internacional. Aí você fala, opa, o presidente da República deu uma isenção de um imposto estadual. Aí eu te pergunto, foi o presidente da República, no papel de chefe da União, como um ente político de direito interno, junto com estados e municípios, ou foi o presidente da República representando o nosso país? Foi o presidente da República representando o nosso país, compreende? Então, se eu entendo que o princípio tutela o pacto federativo, a autonomia das finanças dos entes federados, não dá para dizer que na hora que o presidente vai lá no exterior e celebra esse tratado, que ele está ofendendo o pacto federativo, compreendeu? Então não é bem uma exceção, é uma forma da gente conseguir entender o que esse princípio tutela para verificar que quando o presidente celebra o tratado internacional, ele não está ofendendo o pacto federativo. Então não é uma verdadeira exceção. Não é o momento em que não se aplica o princípio. É que esse princípio não trata dessa situação, ele não tutela este valor. Ok? Segundo ponto, é a lei complementar para afastar, da tributação pelo ISS a exportação de serviços. A Constituição Federal deu imunidade para as exportações, né? Então, não tem ICMS, não tem IPI, não tem PIS, não tem COFINS. Mas quando chegou no ISS, na exportação de serviços, a Constituição não deu imunidade. Então não tem imunidade na exportação de serviços do ISS na Constituição. A Constituição disse, que lei complementar poderia determinar a não incidência do ISS nas exportações de serviços. Essa não incidência, na realidade, é uma verdadeira isenção, É a lei dispensando o pagamento de um tributo que seria devido. Veja, quem faz a lei complementar é o Congresso Nacional. Então falou, opa, então aí, Então o Congresso Nacional vai conceder uma isenção de um tributo municipal. Aí eu te pergunto, invadindo competência? É uma exceção ao princípio? Resposta não. Que o Congresso Nacional, quando faz essa lei complementar, excluindo da incidência do ISS a exportação de serviços, o Congresso Nacional está no exercício de uma competência constitucional que lhe foi conferida pela Constituição. Legal? Então não é uma exceção ao princípio, não. O princípio também não se aplica a esse caso, porque não está havendo invasão de competência. É isso que o princípio tutela. O princípio que veda a concessão de isenções heterônomas, ele veda a invasão de competência tributária de um ente político no outro. Ok? Muito importante isso, guarda isso para sua prova. E agora a gente vai fazer algumas questões, para você aí sedimentar bem o que a gente aprendeu nessa aula. Vamos lá. FUNESP 2019, regra geral, se hipoteticamente a alíquota efetiva de um imposto sobre determinada operação resultar mais de 50% do seu valor econômico líquido, seja destinado ao fisco, restará patente a inconstitucionalidade da exação por ofensa a que princípio? Bom, essa questão é um pouco polêmica, porque como eu falei para você, não existe um patamar estabelecido na Constituição como limite de tributação para que se dizer quando esse patamar foi excedido, estamos perante um confisco. A gente não tem isso. Quando o Supremo analisou aquele caso que eu te contei, na majoração da contribuição previdenciária dos servidores públicos federais, o Supremo disse, olha, dá mais de 50%, então é confisco. Mas foi um caso concreto,
Beleza? Mas a VUNESP usou esse caso aí como paradigma e colocou aqui na tua questão. Veja, pelas alternativas, a gente consegue responder. Você poderia dizer, professor, mas talvez com mais de 50% ainda não seja confisco, é verdade. Mas olha os outros, né? Ó, patente é inconstitucionalidade por quê? Por uniformidade, isonomia, subsunção, não afetação, não faz sentido, né? Esse é o tipo de questão que você não pode errar, compreendeu? É certeza que uma tributação maior que 50% é confisco? Não. Mas olha como está colocada a tua questão. Isso ficou fora de discussão. Beleza? Vamos à segunda questão. Segunda questão é da Carlos Chagas, 2019. A Constituição Federal de 88 faz referência às limitações do poder de tributar, dispondo que é: alternativa A, proibido ao governo federal criar imposto que implique distinção ou preferência em relação a um estado em detrimento de outro, sendo permitido, contudo, dar incentivos tributários com a finalidade de promover o equilíbrio do desenvolvimento entre as diferentes regiões do país. Vimos isso, não vimos? É o princípio da uniformidade geográfica, que diz que o tributo tem que ser uniforme em todo o território nacional, mas sendo permitida a concessão de benefícios fiscais para termos um melhor desenvolvimento, né, mais uniforme desenvolvimento socioeconômico do nosso país, mas esse benefício fiscal tem que ser concedido por lei complementar. Ok? Beleza. Vamos ver as outras só, né, para a gente ver onde está o erro, né? Olha o B. Proibir a União tributar a renda dos empréstimos concedidos aos estados e municípios e os salários dos funcionários públicos ou privados em níveis superiores a 12%, sob pena de caracterizar confisco. Você não podia nunca responder essa, né? Porque você já sabe que o imposto de renda é 27,5%, a alíquota maior, e ninguém fala de confisco. Então como que é limitar a 12%? O que diz a Constituição, ela fala que a União não pode tributar os servidores públicos estaduais e municipais, imposto de renda, em patamar superior ao que tributa para os seus servidores, lógico. Se a União tributasse os servidores estaduais e municipais mais pesadamente do que tributa os seus servidores, a União estaria concorrendo pela força de trabalho em vantagem. Porque se a Receita Federal pagasse 20 mil para um auditor e o Estado 20 mil, você ia falar, eu vou para a União, porque ela tem um imposto de renda menor para os servidores federais. Isso não pode acontecer, ok? A tributação tem que ser a mesma. Tranquilo? É o chamado princípio da vedação ao imposto de renda desleal. Alternativa C, proibido incidir 2 ou mais tributos federais, estaduais ou municipais na importação, sob pena de caracterizar bitributação bis in idem. Tem essa vedação na Constituição? O que se diz? Que existe uma vedação implícita na Constituição, implícita, né? Ao bis in idem. Legal? O que é bis in idem? É 2 entes políticos diferentes tributarem a mesma manifestação de riqueza. Mas diz o Supremo que esse bis in idem é proibido, em geral, na Constituição, mas que quando essa dúplice incidência decorre da própria Constituição, não há como se falar de inconstitucionalidade. Então, por exemplo, toda vez que uma indústria fabrica um produto e dá saída nele, essa indústria vai pagar IPI e também vai pagar ICMS, porque os produtos industrializados são mercadorias, isso sai da própria Constituição. A mesma Constituição, e aí eu tenho 2 entes políticos diferentes, né? Estados para o ICMS e União para o IPI. Quando é o mesmo ente político, se chama bitributação, que não é proibida também, desde que a Constituição permita. Veja, quando uma empresa tem lucro, ela vai ter que pagar imposto de renda para a União. E também vai ter que pagar contribuição social sobre o lucro líquido. Então, sobre o lucro, vai pagar o IR, vai pagar a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. 2 tributos sobre a mesma manifestação de riqueza. E é possível isso? Sim, porque decorre da própria Constituição. Beleza? Muito importante aí para a sua prova. Alternativa D. A Constituição Federal de 88 faz referência às limitações do poder de tributar, dispondo que é vedado à União conceder isenção de tributo federal, estadual ou municipal. Aí não dá, né? A União não vai poder conceder isenção de tributo federal? Então ninguém poderia. Legal?
Aquele princípio que veda a concessão de isenção, veda a concessão de isenção heterônoma, quando quem dá a isenção é diferente de quem tem a competência tributária. Beleza? Por fim, permitindo aos estados e ao DF instituir isenções de tributos federais? De jeito nenhum, porque de novo eu teria uma ofensa ao princípio que veda a concessão de isenções heterônomas. Beleza? Vamos a mais uma questão aqui desta nossa aula. Agora é uma questão da CESP 2019, com referência às disposições constitucionais relativas às limitações ao direito de tributar e à ordem econômica e financeira, assinale a opção correta. A primeira trata de imunidade, né? Eu já gravei um evento aqui para você, tá aí no canal, né? Sobre imunidade recíproca, que é bem o assunto dessa alternativa A, né? A imunidade tributária recíproca dos entes políticos não alcança as entidades da administração indireta. Tá certo isso? Não. A imunidade recíproca, pela literalidade da Constituição Federal, é para os entes políticos, autarquias e fundações públicas, e autarquias e fundações já são administração indireta, e ainda diz o Supremo Tribunal Federal que se aplica às sociedades de economia mista e às empresas públicas, ambas, quando tem natureza autárquica, né? Então está totalmente errado dizer que a imunidade recíproca não abrange os entes da administração indireta. Alternativa B. Em regra, a União possui a prerrogativa de instituir isenções de tributos que não sejam de sua competência. É isso? Lógico que não. O que eu falei para você? Que a União tem competência para instituir a isenção dos tributos federais e, excepcionalmente, estaduais nos territórios, porque aí o imposto é dela. Tranquilo? E se o território não for dividido em municípios, a União também tem a competência extraordinária de instituir também isenção de tributos municipais. Mas o comum é que a União só tem a competência para instituir isenções dos seus tributos. Então aqui está errado, porque aqui falou que, em regra, a União teria essa competência, né? Tributos que não sejam da sua competência, totalmente errado. Alternativa C. No que se refere aos privilégios fiscais, as empresas públicas equiparam-se ao setor privado, ainda que prestem serviço público. Veja, as empresas públicas que prestam serviço público podem ter a natureza autárquica e, portanto, podem gozar de imunidade tributária, que não é um privilégio fiscal, porque não foi concedido em lei, mas é uma vantagem tributária, legal? Que decorre da Constituição Federal. Então, aí não é adequado, né? Só um segundinho, não é adequado a gente dizer que essas empresas públicas, elas equiparam-se ao setor privado. Legal? Por conta exatamente da imunidade. Alternativa D, o favorecimento a empresas de pequeno porte, nas condições estabelecidas pelo texto constitucional, não ofende a isonomia. A Constituição fala de favorecimento para as microempresas e empresas de pequeno porte? A resposta é sim. Ela diz que lei complementar estabelecerá um tratamento tributário diferenciado e favorecido. Um tratamento diferenciado e favorecido. Inclusive um regime simplificado, né, de pagamento dos tributos. É a Lei Complementar 123, que instituiu o Simples Nacional. Então, não dá para a gente dizer que uma norma da Constituição de 88 é inconstitucional. Não tem como, beleza? Uma emenda constitucional pode ofender a Constituição e ser considerada inconstitucional. Mas a própria Constituição de 88 não pode ser inconstitucional, nenhum dos seus termos. Então você precisa harmonizar. Então eu tenho a ideia do princípio da isonomia? Tenho. Mas é o princípio da isonomia ponderado. Lembra que o princípio da isonomia é tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente, no limite das suas diferenças? O próprio Constituinte já fez esse juízo em relação às empresas do Simples Nacional, entendendo que essas empresas têm uma menor capacidade contributiva. Beleza? Ok? E aí está a nossa resposta, né? O favorecimento não ofende a isonomia. Por fim, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado é um princípio da ordem econômica e financeira que visa resguardar a soberania nacional. De jeito nenhum, a nossa ordem econômica é pautada
na livre iniciativa. É pautada em iniciativa privada. A atuação do Estado é residual. Beleza? Bom, a gente vai agora para a última questão aqui deste nosso evento, uma questão da VUNESP 2019. O princípio da capacidade contributiva, alternativa A, veda a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico regional. Tem alguma coisa a ver isso com capacidade contributiva? Nada. Isso teria a ver com aquele princípio da uniformidade geográfica. E que, além de tudo, é um princípio excepcionado quando se fala de uma maior igualdade no território nacional em desenvolvimento socioeconômico. Legal? Nada a ver com capacidade contributiva. Alternativa B determina que todos os tributos atendam às condições sociais e econômicas do contribuinte. É isso. O princípio da capacidade contributiva diz que todos os tributos devem atender à capacidade econômica e social? Não. A Constituição fala sempre que possível. Lembra disso? Sempre que possível. Então não tem que determinar que todos os tributos atendam às condições sociais e econômicas, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E veja um ponto, hein? Nós estamos numa questão da VUNESP. Lembre-se que a VUNESP é muito de literalidade, você tem que ficar de olho nisso. Lembrar o que está escrito, por isso até que eu pus no teu material exatamente a literalidade do texto constitucional. Ok? Alternativa C. Não se aplica ao imposto de importação de produtos estrangeiros, ao imposto de renda e ao ITCMD. Vamos lá. Ao imposto de renda, não tem nenhuma dúvida que tem capacidade contributiva, porque é um imposto pessoal por natureza. Então essa alternativa com certeza está errada. Beleza? Porque o princípio da capacidade contributiva se aplica, é o imposto que mais se aplica, sempre se aplicou, imposto de renda. Legal? Os outros impostos que estão aqui, imposto de importação e o ITCMD, pela atual visão do Supremo, se submetem também à capacidade contributiva. Inclusive, o leading case, né, o caso julgado pelo Supremo, que virou a jurisprudência, é um caso de ITCMD. Ok? É um caso de ITCMD. Mas aqui estava fácil a alternativa, porque já botou aí um imposto de renda, então você não podia errar essa daqui. Legal? Alternativa D. O princípio da capacidade contributiva não se aplica às contribuições de melhoria. Aí vamos lá. Pela jurisprudência do Supremo, o princípio da capacidade contributiva se aplica a todos os tributos dentro do possível. Legal? Mas nós estamos fazendo uma questão da banca, a VUNESP. A VUNESP é uma banca que gosta de literalidade. Literalmente, pela Constituição Federal, qual é o tipo de tributo que se submete ao princípio da capacidade contributiva? Apenas os impostos. Então a Carlos Chagas deu a alternativa D como gabarito. Legal? Não se aplica às contribuições de melhoria. Eu, Eduardo, professor, não concordo com esse gabarito, porque está em dissonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Se tivesse colocado na questão segundo a Constituição Federal, aí beleza. Mas a banca não colocou, veja, o princípio da capacidade contributiva direto. Mas, enfim, você tem que conhecer a banca que você vai fazer a sua prova. Não é verdade? E a alternativa E, que está errada, deve considerar a totalidade da carga tributária suportada pelo contribuinte no mesmo exercício fiscal, inclusive contribuições parafiscais. Aqui nós temos uma alternativa errada, porque não é a totalidade da carga tributária, é a carga tributária que você, contribuinte, está sujeito para um determinado ente político, lembra? Não pode misturar tributo federal com tributo estadual e com tributo municipal, então não é a totalidade da carga tributária. Legal? As chamadas contribuições parafiscais, né, por exemplo, o sistema S, podem entrar na conta aí do confisco, né? É possível, tá? Não está errado a questão de falar das contribuições parafiscais. Bom, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse evento. O assunto princípios tributários despenca em prova. Eu te convido a assistir o outro vídeo que está aí no canal sobre princípios tributários, é a parte 1, né?
E eu prometi que tendo 50 likes a gente viria com o segundo vídeo, tá aqui o segundo vídeo. E agora eu te convido de novo, se você gostou desse vídeo, você dá um like. E se nós chegarmos a 100 likes neste vídeo aqui, eu vou gravar um evento especial para você com as melhores questões que já caíram em provas da área fiscal e de controle sobre o tema princípios tributários. Aí pegando tanto os princípios que nós vimos na primeira aula, quanto os princípios que nós vimos nessa aula aqui. Legal? Um abraço para você e até a próxima.